Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para mais um encontro, para falarmos um pouquinho sobre língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, eu trouxe um pouco de interpretação de textos. Vamos começar a ler alguns textos para aprimorar o reconhecimento das respostas corretas, acertarmos mais e também apurarmos a nossa leitura, melhorarmos a nossa interpretação, fazermos análises mais aprofundadas e eu espero que vocês consigam acertar as questões. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário para sabermos como você foi, o que você achou desse tipo de aula, não é verdade? Mas para isso, você precisa se inscrever conosco, é tão simples. Faça isso, participe da nossa comunidade, vai ser um grande prazer ter você aqui sempre trabalhando junto, estudando juntos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês se saiam bem. Um grande abraço e vamos estudar um pouquinho de interpretação de textos. Até mais, eu te vejo na aula, pessoal. E vamos começar o nosso estudo de hoje. Para você poder acompanhar comigo, pegue o seu material, o seu lápis e vamos fazer algumas anotações. Nós vamos conversar sobre textos verbais e também os textos não verbais. Às vezes, podemos misturá-los e chamamos isso de textos sincréticos. Os textos verbais são os textos escritos, os não verbais, as fotos, as charges, aquilo que não contiver alguma escrita ou alguma fala. Mas, enfim, vamos começar para você aprender o seguinte. Lembra-se de que o signo linguístico é uma parte muito importante para podermos interpretarmos o mundo em si, porque o signo, quando olhamos, ele é constituído de duas partes, ele é indivisível, porque ele possui o seu significado e o seu significante. No caso, significante é aquilo que você lê, aquilo que você tem como instrução, e o significado seria a imagem que você monta sobre aquilo que você leu. Aqui na questão ele diz o seguinte, que os signos visuais, como meios de comunicação, são classificados em categorias de acordo com seus significados. Isso mesmo, são categorias. Você divide, por exemplo, estátuas, plantas, bandeiras. Aqui no caso poderia ser uma pomba da paz ou até um trevo de 4 folhas, dependendo da situação com a qual você tem de informação. Por isso é que você precisa aprender que o signo linguístico ele funciona dessa forma. Dependendo da informação que você recebe, ele passa a te dar um significado, não é? Então, a categoria denominada indício, a questão já está nos dizendo que ele quer uma questão que tem relação com indício. Corresponde aos signos visuais que têm origem em formas ou situações naturais ou casuais, as quais, devido à ocorrência em circunstâncias idênticas, muitas vezes repetidas, indicam algo e adquirem significado. Tudo bem, essa é a informação que a prova nos passou. Agora, o que você precisa saber é o seguinte, preste muita atenção ao ler o enunciado, porque é a partir daqui que você vai chegar à sua conclusão. Por exemplo, quando ele diz aqui no enunciado, nuvens negras indicam tempestade. Com base nesse conceito, escolha a opção que representa um signo da categoria dos indícios, porque ele já tinha mencionado aqui que ele queria isso, que é a categoria do indício. Uma alternativa que possa te dar uma proposta daquilo que seria um indício. Qual seria a melhor opção? Se você precisar pensar um pouquinho, agora é hora de você parar o vídeo, porque você conhece aqui o nosso esquema, vamos ver a resposta. Isso mesmo. Só pode ser uma pegada, porque ali poderíamos pensar pelo seguinte, essa pegada é um indício. Alguém pulou aqui, alguém pisou,
alguém colocou o pé, deixou uma marca, e isso já é indício. Podemos estar procurando uma pessoa desaparecida, ou um bandido, ou qualquer outro tipo de situação. Por isso é que nós lembramos sempre de que quando falamos sobre signos visuais, você precisa ter um pouco de informação, que no caso seria o significante, que seria indício. Porque se você olha uma pegada dessa aí, poderia ser simplesmente uma passada, não é verdade? Agora, com questão do indício, a única que dá sentido seria realmente a letra B. Tudo bem? Você entendeu? Muito bem. Deixe o like no vídeo, porque nós vamos continuar aqui e eu preciso da sua ajuda para poder também divulgar o nosso vídeo. E na sequência, uma outra pergunta um pouquinho mais complexa, só que também não tão difícil. Aqui você olha a música do Paulinho da Viola e também os quadrinhos do Juarez Machado. Olhe com calma e leia para que você consiga interpretar bem a música. O Paulinho da Viola está falando sobre o tempo, porque ele diz: me perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios. Oh, não tem de quê. Eu também só ando a 100. Aqui ele já começa a dizer que seria o quê? A rapidez da vida. Aquela proposta do cotidiano, de ninguém poder ter tempo para ver ninguém, é aquilo que seria o básico do dia a dia. E ainda ele continua dizendo algumas coisas, tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone. Eu preciso beber alguma coisa rapidamente para a semana. Olha o sinal, eu procuro você. Ah, vai abrir, vai abrir. Prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça. Não esqueço, não esqueço e adeus. Bom, é um encontro, você percebeu? É uma música até interessante para mostrar o seguinte: tudo é muito rápido, porque parece que as pessoas estão paradas ali em um sinaleiro, um farol. E é lógico, isso aí são 30 segundos. Seria o máximo que você, olha, até logo, e adeus, e a gente se vê e tal e coisa. Aqui, no caso do Juarez, veja o que aconteceu. O primeiro quadrinho, você vê um casal se aproximando. No segundo, já houve um distanciamento. E no terceiro, completa-se a ideia. Você percebeu que seria como se fosse digamos, o mecanismo de um relógio, pensando assim, porque estamos nos referindo ao tempo. E aquilo é tão breve que passa-se a hora, mas em outra ocasião as horas se repetem, são as mesmas, os segundos, os minutos em si, mas aqui o que se propõe é isso, não na mesma circunstância. E é muito breve, tudo é muito breve, a brevidade da existência em si. E o que você tem que fazer agora seria isso, esse desencontro. Porque pela proposta da polia também, como nós temos o casal, você percebe que o desencontro também acontece da mesma maneira da brevidade do encontro. Seria esses atropelos da vida em si. Agora, na canção e no quadrinho, o que você consegue entender? Seria o quê? Representamos um desencontro cuja razão maior está no quê? Na eliminação dos desejos pessoais, ou nas imposições do cotidiano moderno, ou na falta de confiança no outro, ou na expectativa romântica das pessoas, e também no mecanismo egoísta das paixões. Qual seria a melhor proposta para aquilo que nós lemos aqui? Tudo bem? Você já sabe a resposta? Então, vamos lá. Isso. A letra B. As imposições do cotidiano moderno nos levam a ter esses tipos de comportamento. Porque tudo é medido pela hora, tudo é medido pelo relógio. As pessoas precisam cumprir suas obrigações e aí fica essa situação de tudo é correria, tudo é passageiro, tudo é muito breve. Infelizmente, essa é a realidade. Mas aqui, você gostou? Está aproveitando a aula? Espero que sim. E vamos interpretar um pouco mais. Não deixe de colocar o dedinho aí para deixar o like para mim. Agora uma outra
Pergunta interessante. Como nós havíamos falado, o texto verbal de cá e o texto não verbal com a imagem. Olhe bem esta imagem. O que você vê, meu aluno? O que você vê, meu ouvinte? Você percebeu? Há um machado, aqui um código de barras e uma árvore cortada. Mas há uma outra foto que você precisa saber ler com bastante cautela. Olhe o formato desse toco. Você percebeu aqui em cima? O Brasil? Ou você não tinha visto isso? Muitas pessoas não veem. E é realmente aqui. Olha aqui, o Brasil. Você começou a perceber que existe uma crítica bem acirrada com referência ao desmatamento, não é? E a figura aqui de Lila, o chargista, ela pode ser compreendida como um discurso dialógico. Isso mesmo, é um diálogo que nós temos com a sociedade. Mas aqui você tem as suas propostas. Eu vou deixar você ler com calma. Você vai precisar agora fazer aquela paradinha para entender bem o que o teste está te trazendo. E vamos conferir a resposta. Por favor, agora é o momento da parada. Você vai trabalhar sozinho e comigo vamos ver a resposta. Tudo bem? Já respondeu? Fez tudo direitinho? E agora você vai conseguir ler comigo a resposta. E a resposta é isso. Isso é uma crítica, com certeza, muito bem forte, digamos assim, não é? Há uma atitude humana em relação à preservação florestal do território brasileiro. Se você não tivesse visto que aqui nós temos o mapa do Brasil, você poderia entrar aí em contradições com as outras questões que foram propostas. Mas deu para perceber muito bem, não é? Que nós temos que saber ler com bons olhos os textos, tanto os não verbais quanto os textos verbais, para podermos acertar as questões. Ficou bom para você? Muito legal, não foi? Então agora participe comigo em nossa próxima questão. Vamos discutir aqui o caso e já vamos também colocar para você algumas ideias bem interessantes. Veja que interessante a charge que traz para você a escada da felicidade. E na escada da felicidade você começa a perceber que há vários itens aqui escritos. O título acadêmico, o trabalho, o acúmulo dos bens, o carro novo, lá em cima o iPhone, o iPad. E o menininho chegou lá no topo, iPad que subiu a escada da felicidade e, obviamente, o final da charge disse 1º de abril. Agora, é a sua vez de começar a interpretar o que é a visão da felicidade para esse nosso chargista. E para você também, às vezes, pode ser a mesma proposta, né? Tudo seria uma mentira, uma ilusão, aquilo que você cria de expectativas que às vezes não é nada daquilo, não é? Mas, enfim, qual seria a resposta? Meu querido, o A, o B, o C, o D. Qual você escolheria para mim? É o momento de você agora estudar. Leia com bastante calma as questões, sempre faça isso. A aula de leitura nunca correria. Calma e bastante atenção. Pare o vídeo, leia com calma. E na sequência, já vamos responder? Você fez isso? Leu com calma? Muito bem. E agora a resposta para você. A resposta é a seguinte. Acertou? É a letra B. O último quadrinho, ele adiciona um sentido falacioso no que se refere à conquista da felicidade. É isso. É uma bobagem, uma mentira. O que seria a conquista da felicidade? É muito amplo, não é? E aqui seria uma falácia, uma mentira, porque o dia 1º de abril seria realmente o dia da mentira em si. Não que aquilo tudo que esteja escrito na escada seja uma mentira, mas a proposta em si foi isso. Essa conquista dessa felicidade é uma falácia. Quer dizer, às vezes até livros propondo a busca. É muito amplo a visão de mundo, não é? Do que é ser feliz.
E se você gostou desse vídeo, você já deixou o like, não já? E eu vou ficar muito grato por isso, porque vamos ao nosso último encontro do dia para você poder também treinar um pouquinho mais dos textos verbais e não verbais. Em nossa próxima aula, nós continuaremos com mais propostas para vocês. Vamos começar aqui? Veja essa interpretação deste texto. Aqui, essa foto muito famosa, bem aproveitada pelo chargista, uma fala para você entender. E o homem disse: "Você sabe aonde vamos?" Veja que interessante o que é proposto para você, porque aqui no cartão de caulos você poderia, como recurso simbólico, ilustrar um texto que abordasse qual tema? Você entendeu o tema? Qual seria? Porque ali nós temos a evolução, e aí ele começa a te propor algumas ideias da inquietude inerente à condição de que se pertencer ao gênero humano. O próximo item, né, da heterogeneidade ideológica que tem marcado o progresso das civilizações. Você acha que é isso? Você terá que marcar várias, não é? Porque aqui nós temos várias opções. Da natural tendência do homem para buscar a verdade. E também é da convivência de se ter na vida orientação e rumo previsível. E para você terminar comigo, da vocação humana para a satisfação narcisista e a plena realização psicológica? Olha, não está tão difícil para podermos ver as respostas, você não acha? E o que você pensa sobre isso? Vamos ver as respostas? Se necessário, você relê, por favor, faça isso agora. Vamos fazer a correção com você. Primeiro, pessoal, são 3 itens que nós precisamos marcar. Sim, é a inquietude inerente à condição de se pertencer ao gênero humano. Quem é humano nunca vai deixar de buscar e sempre vai querer ir para algum local, com certeza, ou quer algo, não é? É isso aqui que ele quer dizer, essa inquietude do meio, digamos assim, da natural tendência do homem para buscar a verdade, com certeza, sempre, não é? E no final, da vocação humana para a satisfação narcisista e a plena realização psicológica. Seria o problema do ego, não é? O homem e seu ego em si. Porque a ideia de Narciso é pensar-se em si, ver a si mesmo e não trabalhar com aquela ideia de coletividade, não é? Para poder realizar os seus projetos em si. Então ele diz muito aqui, não é? Que seria essa satisfação narcisista e a plena realização psicológica. Você entendeu o texto? Eu espero que sim. Mas eu vou te dar mais uma palhinha. Vamos fazer mais um de gramática, para não deixarmos a gramática do lado. Tudo bem? Vamos fazer comigo agora e vamos terminar a nossa aula. Este aqui. Vamos ler juntos e vamos entender o uso dos conectores, as conjunções. Isso cai muito, não é, pessoal? O pessoal cobra bastante nas provas, em todos os exames deste país, porque sabermos gramática é o ponto-chave para decifrarmos qualquer situação. Isso mesmo, uma boa leitura depende também de estruturas gramaticais. E aqui nós temos um texto dizendo o seguinte: cortamos o início, porque não vamos precisar, e aqui ele continua no parágrafo dizendo o seguinte: grande amarrador de ideias que vagam no ar, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman desenvolveu o conceito de uma sociedade líquida, partindo do princípio de que as certezas e a previsibilidade do futuro estão diluídas, e porque políticos e empresas tendem a lucrar com isso, não há perspectiva de que esse clima de insegurança seja sanado. Pelo contrário, os governos e os mercados têm interesse em manter esses medos intactos e, se possível, aumentá-los. Agora é com você. Você percebeu que a questão quer que você entenda aqui no último parágrafo que esse conector em destaque, no caso o porquê, ele pode ser substituído sem alteração de sentido. Por quem? Pelo embora, pelo como, pelo pois, pelo desde que ou pelo portanto?
Você precisa se lembrar de que esses conectores, eles traduzem propostas de tempo, de modo, de causa, consequência, explicação, todos fazem o seu próprio trabalho. E aqui você leu que a previsibilidade do futuro estão diluídas e porque políticos e empresas tendem a lucrar com isso. Qual é a ideia que foi proposta aqui? Você se lembra? Pensou? Sabe a resposta? Vamos conferir? Com certeza você acertou. Isso. O porquê e o como são causas. Aqui você poderia colocar como. Como políticos e empresas tendem a lucrar. Com isso, não há perspectiva de clima de insegurança, né? Seja sanado. Você viu que legal? Porque aqui seria uma causal, uma oração causal. Então, esse porquê indica essa causa. Espero que você tenha entendido. E agora chegou o momento realmente de terminarmos a nossa aula. E vamos nos encontrar em nosso próximo vídeo para poder discutir um pouquinho mais de leitura e você aprender e ficar bom na língua portuguesa. Um grande abraço a todos e eu te encontro em nossa próxima aula. Até mais, pessoal!